Estamos de volta com o nosso programa TV é Ciência. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre a história e a evolução do trabalho, uma das mais importantes e antigas atividades do ser humano. Por isso, vamos logo à segunda parte da nossa reportagem de hoje. Levantar dados e indicadores, pesquisar índices de emprego e desemprego e do salário mínimo necessário. Atividades do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, fundado no Brasil por volta de 1955 e que dá suporte a todas as correntes sindicais do país. O DIEESE é uma criação do movimento sindical brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Ele tem hoje 52 anos de existência, é uma entidade que é exclusivamente mantida pelos trabalhadores e presta assessoria técnica e formação sindical para os trabalhadores brasileiros. É uma entidade bastante genuína, do ponto de vista de que é financiada exclusivamente pelo movimento sindical, e ela é original porque em nenhum outro país do mundo existe uma instituição como a nossa, mantida pelos trabalhadores, de forma a permitir que o departamento tenha isenção técnica suficiente e credibilidade para estar atendendo ao movimento sindical nos diversos desafios que ele enfrenta. A criação do DIEESE foi feita por um grupo de trabalhadores, na época, inclusive tinha acadêmicos também, e eles sentiram a necessidade de ter um órgão que não só fiscalizasse, como também fizesse cálculos que pudesse contrapor aos dados oficiais do governo na época, isso foi anos 50 e 60, que pudesse contrapor aos dados divulgados oficialmente pelo governo de inflação. Então o DIEESE nasceu com essa intenção, a intenção dos trabalhadores de ter números confiáveis que pudesse ser uma ferramenta para o movimento sindical nas lutas por remuneração e por condições de trabalho mais dignas para o trabalhador na época. A assessoria prestada pelo DIEESE ao movimento sindical, na verdade, ela se sustenta em 3 pilares. Primeiro, o pilar da assessoria técnica, que é aquela assessoria que a gente faz a negociação coletiva, cálculo de perdas salariais, análise de PLR, participação nos lucros e resultados, assessoria em acordos de jornada de trabalho, enfim, é toda essa questão de assessoria técnica, ou seja, o DIEESE está junto com o dirigente sindical no sentido de estar discutindo esses temas eminentemente técnicos. O outro pilar da atuação do DIEESE é a formação sindical, ou seja, nós temos vários kits de formação sindical com vários temas, os mais, digamos assim, demandados pelo movimento sindical são os de campanha salarial, de negociação coletiva, de matemática sindical, enfim, a gente tem vários cursos de formação que o DIEESE também, digamos assim, oferece aos trabalhadores no sentido de estar capacitando os trabalhadores para os enfrentamentos das agendas e das demandas que vêm para os trabalhadores e permitindo com que o próprio movimento sindical também aproprie da produção técnica do DIEESE. E o terceiro pilar da atuação do DIEESE são as pesquisas permanentes. Nesse item pesquisas permanentes, a gente tem as pesquisas sindicais, que são aquelas pesquisas que o DIEESE desenvolve para apresentar ao movimento sindical os vários temas relativos ao mundo do trabalho, que são as notas técnicas, as pesquisas sindicais, as divulgações sobre, às vezes, temas relacionados às políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo ou pelo Estado, de uma forma geral. E existe a outra pesquisa permanente, que aí situam-se 2 mais importantes, que é a PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego, que é feita em 6 regiões metropolitanas do Brasil, que apura os dados de desemprego no mercado formal de trabalho e às vezes confrontam até, em uma certa medida, com as pesquisas divulgadas pela PME do IBGE, que é o órgão oficial divulgador dessas taxas de desemprego.
O DIEESE também se preocupa em relacionar o valor da cesta básica e o salário mínimo dos trabalhadores. A cesta básica é uma pesquisa que o DIEESE desenvolve em 16 capitais, ela tem 13 produtos que na verdade se constituem os valores nutricionais que um trabalhador brasileiro, segundo um preceito constitucional, necessita para sobreviver dignamente durante um mês. Então, a partir da maior cesta básica, aquela apurada entre as 16 capitais, a partir daí se calcula o salário mínimo necessário do DIEESE, que é um cálculo feito da seguinte maneira: a gente pega o maior valor da cesta básica, normalmente é Porto Alegre, São Paulo, enfim, são essas capitais que têm um maior custo de vida. A gente elabora, na verdade a gente pondera esse percentual da alimentação aproximadamente com 35% de gasto da alimentação para uma família média de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, faz a ponderação dos outros segmentos do consumo, quais sejam habitação, vestuário, educação, transporte, lazer, etc. E aí você constrói o salário mínimo necessário ideal, que na verdade é uma referência que o DIEESE utiliza e o movimento sindical também utiliza, no sentido de mostrar a defasagem que há entre o salário mínimo oficial, aquele que é de fato utilizado pelos empregadores e pelo serviço público em geral, e o salário mínimo necessário, que nós consideramos que seja socialmente ideal. Então, só para você ter uma ideia, hoje o salário mínimo necessário do DIEESE, ele está em torno de R$2.000 aproximadamente, o que equivale a 4 vezes quase, né, o salário mínimo oficial. Então, na verdade, essa pesquisa ela revela essa defasagem grande, em que pese a recuperação, que a gente sabe que foi uma recuperação significativa do poder de compra do salário mínimo no governo Lula. A gente sabe que houve uma recuperação bastante substantiva do salário mínimo. Entretanto, ele ainda se encontra defasado, considerando o preceito constitucional e o cálculo que o DIEESE desenvolve. Dia 1º de maio é uma data bastante comemorada pelos trabalhadores do mundo inteiro desde 1895. No Brasil, mobiliza operários e trabalhadores no dia que é feriado desde 1924. Quem é que quer 15%? Trabalhador unido! O emprego da mão de obra dos trabalhadores é fundamental para a economia e sociedade mundial. Transformar a natureza em busca do sustento e bem-estar é uma atividade tão antiga quanto a própria humanidade e vai existir para sempre. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Também queremos que você nos ajude a escolher os próximos temas do TV É Ciência. Basta enviar um e-mail para esfazciencia@yahoo.com.br ou tvesciencia@yahoo.com.br. Você também pode assistir novamente esta edição ou outras anteriores pela internet. Basta acessar www.videoiarte.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.